Neste artigo, vamos olhar de perto as iluminações, eventos de entretenimento e extravagantes, realizados em tempos passados durante várias celebrações. Essas iluminações existem há muito tempo, mas sabemos muito pouco sobre elas. Eu sei que não sou o primeiro a tocar neste mistério. No entanto, eu queria verificá-lo olhando algumas fontes estrangeiras. Com base no que vi e li, posso afirmar que não é assim tão simples. Todas as informações relacionadas, de uma forma ou de outra, ao lado técnico das iluminações são classificadas ou destruídas. Para obter qualquer informação e conteúdo para o artigo eu tive que procurar por tabloides da época, assim. Felizmente, ainda não foi censurado. No entanto, tais tabloides podem nos dar apenas uma breve visão da questão, sem revelar detalhes, mas pelo menos nos dão uma confirmação do fato de que as iluminações realmente existiram, o que é claramente visto em várias imagens gráficas. Podemos também concluir que todas essas iluminações não foram resultado de combustão. Tenho a forte impressão de que alguém retocou essa imagem, especialmente as partes em que as colunas são decoradas com algum tipo de luz de fada. É óbvio que o uso do fogo está fora de questão, caso contrário, tudo se inflamaria, enquanto os incêndios naqueles dias eram temidos não menos que a peste. Preste atenção ao fato de que o ano era 1745, Paris. Esta imagem mostra o mesmo lugar, mas em 1681. As lâmpadas, penduradas nos fios, evidentemente não têm velas no interior. A luz que irradiam é incomum e parece que a lâmpada inteira está brilhando, em vez de luzes separadas. O que é isso? Estilo de um artista. Vamos ver algumas outras imagens. Mais uma vez, vemos alguns tipos de lustres de Chizevsky, mas desta vez, pendurados e em pé. Preste atenção à escala das construções comparando com a altura das pessoas. A estrutura central e todas as lâmpadas são obviamente reais, enquanto as plantas nas laterais da imagem são provavelmente ficção artística. Olhando para a luz dessas lâmpadas de aparência de coníferas, não tenho dúvidas de que é uma energia elétrica. Similarmente às imagens anteriores, a luz não vem de soquetes individuais, mas de todo o dispositivo, onde a concentração do campo elétrico é a mais alta. Além disso, preste atenção à esfera luminosa no topo da estrutura.
A imprensa tabloide francesa do século XIX tem anúncios de alguns artefatos interessantes para venda. Felizmente para nós, ninguém descobriu censurar a imprensa tabloide, onde esses itens são intitulados lâmpadas de igreja. Como eles funcionam? Nos arquivos correspondentes do século XIX, você encontra as mais detalhadas descrições técnicas de lâmpadas a gás, do primitivo ao mais avançado da época, com todos os esquemas e projetos necessários. No entanto, você não encontrará nada relacionado a essas lâmpadas de igreja, que provavelmente se acenderão quando colocadas em um campo elétrico, geradas por uma construção domótica, ou por algum dispositivo escondido por dentro. Não é surpreendente, dado que cúpulas podem ser encontradas em quase toda parte, incluindo templos, igrejas e até casas comuns. As lâmpadas usadas nas iluminações urbanas festivas eram apenas versões maiores das lâmpadas da igreja. O fogo, descrito acima das lâmpadas, é provavelmente culpa de um artista. É impossível abastecer todas estas lâmpadas, com mistura de queima, tendo em conta a escala e a questão da segurança contra incêndios. Um fato interessante, tais festivais de iluminação costumavam ser montados a cada Natal. Relatórios detalhados sobre as despesas de tesouraria relacionadas a esses festivais, desde 1870, podem ser encontrados em formato digital. Posteriormente, as árvores de ferro foram substituídas por coníferas e as luzes foram substituídas por lâmpadas incandescentes, e mais tarde por LEDs. Este parece incrível. Preste atenção na forma dos capacitors de éter acima das colunas centrais. Esta construção costumava funcionar em uma base constante, foi apenas ligeiramente decorado para o festival de iluminação. O que você vê por trás é a decoração. Coníferas aqui se parecem com manoras. Algumas bolas penduram nas decorações. Próxima imagem deve ser olhada de perto. O que você vê não é nada mais que um capacitor de éter em forma de vaso ou vaso de flores. Tenho a firme impressão de que a ideia de colocar plantas em vasos nas janelas vem daqui. O mesmo se aplica à arquitetura. Arquitetos antigos sabiam que qualquer vegetação na alvenaria a destruía com o tempo, então todas as plantas eram colocadas em vasos cobertos. Nenhum elemento arquitetônico da antiguidade, excluindo elementos de rolamento, era apenas uma decoração. Tudo tinha uma função. O mesmo aconteceu com os vasos. Suponho que sua função fosse armazenar alguma substância, como mercúrio, que pudesse concentrar éter. Ainda tem dúvidas? Aqui está outro artefato. É um plano de preparação de iluminação que de alguma forma conseguiu contornar a censura. Olhe para a quantidade de capacitors de éter, grandes e pequenos, pendurados em alguma rede e em cima de saliências. Estas não são lâmpadas a óleo, ou quaisquer outras lâmpadas semelhantes, porque o fogo escureceria danificaria o revestimento do edifício. Estes são os mesmos dispositivos que vimos em todas as imagens anteriores. De alguma forma, eles concentram o campo etérico de um modo que todas as ligações metálicas externas brilham com a luz, assim como várias lâmpadas, coníferas, manoras e outros elementos decorativos que aparecem dentro deste campo. A fim de obter qualquer informação sobre esses dispositivos, eu tive que processar muitas publicações do século XIX que foram deixadas intocadas pela censura, como jornais, folhetos de exposições e outras coisas semelhantes. A informação era muito escassa, no entanto, eu consegui encontrar um pouco de informação em francês em uma das publicações. Fora deste texto, descobri que os capacitors de éter das imagens eram uma espécie de bolas feitas de estanho, com um recheio especial. Se eles tivessem um elemento afiado de aço preso ao topo, em forma de flor, eles começariam a conduzir eletricidade e brilhar com luz brilhante. Outra interessante foto, Tsar Nicolai II recepção em Paris,
final do século XIX. Preste atenção na coisa de metal envolvida em vermelho. É um logotipo de metal decorativo da França, semelhante para a Rússia deve ficar por perto, que costumava brilhar, sendo carregado pelos dispositivos rodeados em azul. Você provavelmente acha que eles simplesmente não conectaram fios. Ok, esse aqui era da Europa, mas e a Rússia? Dê uma olhada nas seguintes fotos. Você consegue adivinhar o lugar e o período de tempo. É isso mesmo, é Moscou no início do século XX, foto superior mostra GUM, principal loja de departamentos, baixa, Kremlin. Fotos tiradas durante a inauguração do Tsar Nicolai II. Durante o tempo comunista nunca houve nada parecido com o que você vê na foto. Uma pergunta simples: quanta energia uma usina elétrica deve fornecer para fornecer eletricidade, se um medidor de luz consumisse 4 lâmpadas, 25 watts cada? Se você soubesse algo sobre usinas de energia em Moscou naquela época, você responderia que não havia usinas elétricas com energia suficiente para fazer isso. É o mesmo tipo de iluminação, alimentado por alguma fonte artificial externa. Tudo isso foi feito com a ajuda de capacitors de éter, de graça. Os bolcheviques destruíram tudo isso com um propósito, por ordem de uma elite global. Não há necessidade de colocar lâmpadas nas torres do Kremlin. Se eles tiverem ligações metálicas internas, tudo o que você precisa fazer é criar um campo elétrico com energia suficiente para acendê-las. Assim, todas essas iluminações, templos, dispositivos técnicos, como bondes sem fio, são resultados do mesmo processo natural chamado eletricidade atmosférica. Acredite ou não, é a sua própria escolha, mas a quantidade de fatos e documentos sobre esse tópico tornou-se considerável demais para ignorá-lo. A última imagem para a conclusão: Exposição de Paris de Invenções Elétricas, 1890. Não é um tipo de eletricidade que usamos hoje, como você já deve ter adivinhado.